Então vai ser demais, né? Vai ser muito especial. Aí depois a gente tem o Judimar, né? Então quer dizer, né? Vai ficar cada dia melhor a coisa, né? Oséias, né? Então a coisa vai melhorar a cada semana aqui. Mas é muito especial a gente poder estar juntos e a gente poder meditar na palavra de Deus. Nós vamos começar uma pequena série chamada De Volta às Escrituras, né? Isso aqui é um negócio interessante, porque eu tenho aqui duas perguntas para trazer para você, que eu acho que eu queria saber qual é a sua opinião sobre elas. A primeira delas é importante a unidade do ensino? Importante? Por que seria importante isso? Por que seria importante? Porque uma coisa é eu falar é importante. Sim, diga lá. Ok. Então a gente poder estar unidos, né, no que a gente entende, né, e a gente poder também passar esse ensinamento de uma forma, né, apropriada. Essa é uma questão interessante pelo seguinte: questões ligadas ao cristianismo e à prática do cristianismo sempre existiram. Isso não é algo moderno, isso não é algo do século 21. Claramente existem algumas questões sobre a prática e o ensino cristão hoje em dia. Mas a gente se engana se a gente achar que isso é algo de hoje. Por exemplo, em Gálatas capítulo 5, eu vou tirar aqui o microfone, porque aí às vezes eu viro e o som acaba não pegando. Nós vemos uma situação que estava acontecendo no primeiro século. E essa situação era algo relacionado com circuncisão. E Paulo fala o seguinte aos cristãos na igreja da Galácia. Ele diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Ou seja, estava havendo um problema ali. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Então, o que estava acontecendo aqui é que alguns estavam com um tipo de ensino, e esse ensino estava contaminando, entre aspas, o grupos grandes. E ele falava sobre, ainda que possam ser poucos que estejam com essa ideia, isso acaba tendo um poder muito grande. E ele usa a comparação do fermento com a massa. Então havia ali algumas questões. E ele diz: estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo, e que aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? E aí o que estava acontecendo é que alguns estavam ensinando, isso aí era o grupo dos fariseus em particular, que tinham se tornado cristãos. Alguns fariseus se tornaram cristãos. E é o que eles estavam fazendo? Eles estavam indo nas igrejas dos gentios. Gentios é aquele que não é judeu. Eu e você, se você não é judeu, nós somos gentios. Paulo era aquele que estava pregando para os gentios, começando as igrejas fora de Israel. E alguns desses judeus estavam vindo até essas igrejas falando: olha, se você quer ir para o céu, bicho, vai ter que cortar o negócio. Vai ter que ser circuncidado. Circuncisão nada mais é do que a famosa operação da fimose, tá? Então, normalmente, no judaísmo, ao 8º dia, o bebê masculino, o bebê homem, ele é circuncidado. Então, a pele é cortada, de modo que a glande acaba ficando exposta. E o que eles estavam dizendo era que, olha, para você ser cristão, vai precisar circuncidar-se. Não tem jeito. E isso estava causando uma série de problemas ali. E aí ele está dizendo aqui, olha, nesse caso, o escândalo da cruz
teria sido removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Falou, olha, se é para cortar, então não corta só a pele não, corta tudo já. Ou seja, ele estava por aqui com esse ensino? Aparentemente sim. Aparentemente ele estava... que é isso? Então nós estamos vendo aqui que essas questões não são questões do século 21. Quando eu falo essas questões, não estou falando sobre circuncisão. Estou falando sobre questões relacionadas com a prática e a vida cristã. Isso aqui se tornou algo tão grande que aconteceu o que foi depois conhecido como Concílio de Jerusalém. Esse concílio foi o primeiro da história cristã. Se você for em Atos 15, a gente vai ler, você vai exatamente ver uma reunião onde estava sendo lidado com uma questão que estava causando separação, divisão. E aí, se a gente abrir em Atos 15, começando no versículo 1, nós lemos o seguinte: alguns homens desceram da Judéia a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. O que eles estavam ensinando? Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos, que a gente acabou de falar aqui. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então levantaram-se alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Ou seja, eles estavam querendo trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Naquela época ainda havia muita confusão. O cristianismo, na verdade, era conhecido como uma seita dentro do judaísmo. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios mensagem do evangelho e crescem. Ele está falando aqui sobre o que aconteceu lá com Cornélio, em Atos 10. Tá? Deus, que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou-lhes o coração pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? Ele está falando: olha, você está querendo colocar aqui a lei judaica em cima deles, nem nós conseguimos fazer aquilo lá, é pela graça agora que Deus está nos aceitando, e vocês estão querendo colocar isso aí para eles? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo, que relatavam todos os sinais e maravilhas, que por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e as restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome,
declara o Senhor que realizará essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos criar dificuldades para os gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos. E isso acabou sendo também uma questão. Paulo, na verdade, numa outra carta, ele fala, olha, se o comer essa coisa, essa carne, vai causar o seu irmão pecar, o que é melhor que você faça? Não coma. E ele fala sobre a questão da fé e da consciência, né? Então, se tornou algo... Então, eles estavam tentando lidar com algo parecido. Se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual. Parecia óbvio, mas para alguns gentios, eles estavam tão acostumados com aquele estilo de vida, que era preciso ensinar sobre aquilo. De carne de animais estrangulados e do sangue. Também uma questão que deveria ser... Era uma questão na época. Hoje em dia, não é uma questão mais. Você não vê ninguém ensinando sobre isso, exceto com alguns poucos grupos. Mas não é normalmente uma questão. Naquela época, foi uma questão. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Escrevendo sobre eles a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio, sem a nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo vá bem com vocês. Uma vez despedidos, os homens desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas achou melhor permanecer ali. Isso aqui é o verso 34, que é contido em alguns manuscritos, em outros não. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui o primeiro concílio para resolver algumas questões. Ou seja, era importante que se houvesse uma unidade no ensino. Era importante que todos estivessem falando a mesma língua. Era importante que todos estivessem pensando de uma forma apropriada sobre as coisas. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com a prática de algumas coisas, seja cristianismo, seja de outras filosofias, você vai ter maneiras diferentes das pessoas enxergarem, até mesmo quando elas estão lendo o mesmo texto. Porque normalmente a gente lê um texto usando as nossas próprias lentes, se você me entende. A gente normalmente lê um texto considerando as experiências que a gente teve no passado. Então, eu não leio um texto, muitas vezes, da mesma forma como a Karina lê aquele texto. Ou como a Dalva lê aquele texto. Por quê? Porque as experiências que eu vivi, que ela viveu ou que ela viveu, são diferentes. E aí a gente normalmente tem aquelas lentes.
Então, muitas vezes é muito importante que se discuta algumas coisas para que a gente possa começar não a ver a nossa maneira de enxergar, mas a maneira que está sendo ensinada ali. Bom, nós vemos então que, segundo o grupo lá no primeiro século, ter unidade no ensino era algo importante. Se não fosse importante, eles não teriam tido toda essa problemática aí de juntar todo mundo, discutir o negócio, seguir a direção do Espírito, mandar os apóstolos junto com outras pessoas uma carta para poder ter clareza naquilo lá. Então a unidade era um negócio importante. Mas uma outra pergunta é: qual deve ser a base para se alcançar essa unidade? E essa pergunta é talvez a que acaba sendo mais, digamos assim, problemática. Por exemplo, minhas convicções pessoais. Será que esse deve ser o parâmetro para se chegar à unidade? Isso é uma questão. Outra opção, o que eu sinto ser o correto. Bom parâmetro? Uma questão. Lógica humana. Bom parâmetro esse? Todas essas coisas são coisas que nós usamos, né? Muitas vezes para discernir a maneira como nós pensamos, né? Algumas convicções pessoais que muitas vezes têm a ver com o nosso passado, que a gente experimentou, o que eu pessoalmente sinto ser correto, eu tenho um sentimento sobre aquilo. Lógica humana muitas vezes é usado como um parâmetro. Muitas vezes é o que faz sentido para mim. Dentro da minha ótica, da minha visão, isso faz sentido para mim. Então todas essas coisas podem ser coisas que pessoas acreditam ser o essencial para se obter unidade no pensamento. Em 2 Timóteo, capítulo 4, começando no versículo 1, tem algo interessante aqui. A gente viu a apresentação que foi incrível no domingo, né, sobre a segunda carta de Timóteo, amado Timóteo. Então Paulo, falando com o seu amigo jovem, talvez sendo uma das últimas oportunidades que ele teve de se comunicar com Timóteo, e ele diz o seguinte, no capítulo 4, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Esse ponto aqui é importante. O julgamento cabe a mim, Alcides? Não. Cabe a quem? Jesus, Cristo, Deus. O julgamento é Ele. Ele vai julgar vivos e mortos. O Alcides não é quem vai julgar. Por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente. Quando ele fala sobre advertir solenemente, o que te vem à mente? Você advertir solenemente alguém. Algo sério, né? Você está falando algo que é muito importante. Advertir, você está chamando a atenção da pessoa de uma forma muito séria. O que era que ele estava dizendo? Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. E aí vem a coisa interessante. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é isso de sã doutrina, pessoal? O que seria sã doutrina? Verdade. Literalmente, sã doutrina significa um ensinamento que é saudável. Literalmente, correto, saudável, apropriado. Então, ele está falando aqui sobre ensinamento. E ele está falando que existe um ensinamento que é apropriado. Existe um ensinamento que é correto. Existe um ensinamento que é saudável. E ele está falando aqui, olha, pessoas muitas vezes não vão querer esse ensinamento correto, saudável. Isso vai acontecer, o que ele está dizendo aqui. Não é que todo mundo vai querer esse ensinamento correto, saudável.
Ele fala, ao contrário, segundo os seus próprios desejos, e muitas vezes a gente vai atrás do que nós desejamos. Já aconteceu com você isso? Acontece direto comigo, direto. Tem ensinamento que eu gosto daquilo. Por quê? Porque eu já pratico normalmente aquilo, então é conveniente para eu acreditar naquilo lá. Já é o que eu faço, eu não tenho que mudar. Em muitas áreas da minha vida isso acontece. Muitas áreas. Eu quero um ensino que vá de encontro aos meus desejos. E aí o que acontece? Juntarão para si mesmos mestres que lhe digam que seus ouvidos coçando desejam ouvir. Aí muitas vezes, pessoal, o que acontece é, existe um ensinamento que é são, que é correto, que é apropriado, mas eu quero, gosto, desejo outra coisa. Aí muitas vezes o mais fácil é eu ir para aquele que está ensinando aquilo, ao invés de eu mudar a minha maneira de pensar e me adequar ao ensinamento que é são. Então eu vou àquilo que é mais conveniente. Quem é que está ensinando isso? Ah, então é para esse lado que eu vou. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. E isso é um negócio aqui importantíssimo. A gente vive num momento hoje onde não existe mais verdade. Verdade é relativo. A sua verdade é diferente da minha. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. No entanto, o que Paulo está falando aqui é que existe uma verdade. Existe algo que é verdade. Isso existe, é algo concreto. E, na verdade, até mesmo em lógica humana, isso faz o maior sentido. Se eu chegar aqui para você e falar, olha, pessoal, aceita aqui, eu chego aqui para o Ribamar e falo, Ribamar, você pode me emprestar aqui 100 mil reais, Ribamar? Porque eu tenho esse dinheiro na minha conta, tá? Eu acredito realmente que eu tenho isso aqui na minha conta. Ribamar fala, não, mas... Então vamos lá, você me mostra lá quanto é que tem na sua conta, e eu vou no banco com ele, né? E a gente chega lá no caixa, e a gente pede o extrato da minha conta, e vem lá 100 reais, não 100 mil reais, 100 reais. Não, Ribamar, você não entende? Eu acredito muito, para mim é verdade que eu tenho 100 mil reais aqui. Você vai falar, isso é ridículo, ridículo. Por quê? Porque existe algo que é verdadeiro. E o verdadeiro é que eu não tenho 100 mil reais. Eu posso acreditar naquilo. Aquilo pode ser verdade para mim, mas continua que não é a verdade. A minha verdade não significa que algo é verdade. Então, existe a verdade. A verdade sobre a conta bancária do Alcides é que ele tem 100 reais lá, não 100 mil. E o que eu sinto ou deixo de achar não muda a verdade. Então, existe verdade? Existe verdade. Verdade existe. A questão não é se existe ou não existe verdade. A questão é se eu quero a verdade, conhecer a verdade, ou se eu vou adequar isso a o que eu prefiro. Voltando-se para mitos. Então, Paulo já estava aqui alertando Timóteo sobre o que iria acontecer. Olha, os mitos vão aparecer, pessoal. Vai ter coisa aqui que não é um ensino saudável. Vão ter coisas que não vão se encaixar com a verdade. Isso aqui é um fato. Paulo falou sobre isso e a coisa se confirma se você olhar ao nosso redor. Mesmo sobre o que é chamado de cristianismo. Mas, Alcides, nós não podemos julgar as pessoas. Olha o que está escrito lá em Lucas 6,37. O que está escrito lá? Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Não está certo isso, Alcides? Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Interessantemente, quando os livros na Bíblia foram escritos, do Velho Testamento até Apocalipse, Gênesis ao Apocalipse, eles não estavam divididos em capítulos ou em versículos. Tá? Eu acho que você sabe disso. Né? Eram textos que tinham sido escritos correntemente. Tá? Nós
homens, futuramente, para facilitar, porque imagine, né? Se a gente chegasse aqui para você hoje, olha, abre lá no profeta Isaías, né? E vamos tentar achar mais ou menos 3/4 do livro de Isaías, né? Vamos tentar encontrar ali a passagem que está mais ou menos 3/4. Seria complicadíssimo. Então, graças a Deus, que a gente hoje tem um negócio dividido em capítulos e em versículos. Mas, originalmente, não era assim. Eram textos corridos. Esse texto aqui, por exemplo, né? Se a gente pegar aqui, começando no versículo 27, diz assim: digo, porém, a vocês que estão me ouvindo, isso aqui é Jesus falando, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, bendigam aqueles que o maldizem, orem por aqueles que o maltratam. Fácil fazer isso? Não. E ele continua dizendo o seguinte: se alguém bater em você em uma face, ofereça-lhe também a outra. Ai. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que lhe pede, e se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Ensinamento difícil. Como desejam que as pessoas façam a vocês, assim façam a elas. Conhecido como a regra de ouro essa. Se vocês amarem aqueles que os amam, que mérito terão? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fizerem o bem àqueles que são bons com vocês, que mérito terão? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral, ou juros. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Difícil isso aqui. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Portanto, sejam misericordiosos, como é misericordioso o Pai de vocês. Jesus está falando aqui sobre algumas coisas que são completamente contrárias à natureza humana. E aí ele continua falando sobre algo que é próprio da natureza humana. Não julguem e não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida com que medirem será usada como medida para vocês. Lembra que ele tinha acabado de falar sobre o fato de que você deveria agir com o outro da mesma forma como você gostaria de ser tratado. E ele continua trabalhando esse conceito aqui. Algo que não é natural. E ele fala aqui, olha, não é natural você ter essa atitude. E aí, depois disso, ele fala o seguinte, que é muito interessante, ele dá um exemplo. Ele diz aqui, Jesus fez também a seguinte comparação. Isso aqui tudo na sequência. Pode um cego guiar outro cego? Qual é a resposta, pessoal? Não tem condição isso. Não, cairão ambos em um buraco. Não cairão ambos em um buraco? Sim, é claro que cairão. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Olha que interessante que ele põe aqui. Ele fala, olha, existe um crescimento que você pode ter. Mas se você está cego, você não vai conseguir ver o que você precisa ver. E aí, qual era a conclusão dele lá? A conclusão era, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Faz sentido isso. Como é que eu vou conseguir ajudar o meu irmão se eu não estou conseguindo ver? Não tem condição disso acontecer. Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho? Isso tudo ele está exemplificando o que ele tinha acabado de falar. Ele diz, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho,
e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu não devo tirar o cisco do olho do meu irmão? É esse o ensino? O ensino não é que eu não devo tirar o cisco do olho do meu irmão. O ensino qual que é? Não seja hipócrita. Olha primeiro a sua vida, olha o seu coração. Tira primeiro a trave do seu olho, de modo que você pode ajudar o outro. O ponto aqui não é que a gente não pode ajudar uma outra pessoa. Podemos ajudar um ao outro? É claro que podemos ajudar um ao outro. É óbvio. Eu preciso de ajuda. Pessoas precisam de ajuda. Tem muitos irmãos que, se não fosse por eles, eu não estaria aqui hoje. Eu posso mencionar os nomes deles. Muitos irmãos. Eu precisei de muita ajuda. Agora, se esse irmão olhasse para mim e falasse: tem um cisco ali, mas eu não sou perfeito. Eu não tenho como ajudar o Alcides a tirar o cisco. Teria me ajudado isso? Não. O problema é se o irmão não estava cuidando da própria vida dele, olhando para a vida dele, e simplesmente quisesse criticar o Alcides. Esse era o problema. Pergunta: e o julgamento de ideias e de conduta? Deve ser feito por um cristão ou não? Deve ou não deve? Essa é uma boa pergunta. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14, Paulo fala o seguinte: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então esse aqui é o conceito. Existem algumas coisas que você precisa de discernimento espiritual para entendê-las. E que a pessoa que não é espiritual, a pessoa que não é uma cristã, a pessoa que não tem o Espírito de Cristo, não vai conseguir discerni-las. E ele diz o seguinte: contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Isso é uma coisa muito interessante. O homem espiritual julga todas as coisas. Pois, quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, ele está dizendo aqui que se nós cristãos, que temos recebido o Espírito, somos indivíduos espirituais, devemos, por causa disso, ser aptos a julgar. É isso que ele está dizendo aqui. E ele fala todas as coisas. Eu devo poder discernir entre as coisas. Quando ele fala julgar, ele está falando sobre discernir. Não é julgar no sentido de você vai para o inferno. Esse não é o ponto. É julgar no sentido de discernir. Isso aqui está certo, isso aqui não está certo. Isso é verdade, isso aqui não é verdade. Isso é correto, isso não é correto. O julgamento aqui é discernimento. Lembra que a gente falou sobre, olha, existe verdade. Existe um ensino que é sadio, que é apropriado. E ele está dizendo aqui que nós temos condição de ter esse discernimento. É algo que o cristão deve ter. Já escrevi a vocês em carta para não se associarem a pessoas sexualmente imorais. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Ele está falando, olha, essa coisa que eu estou dizendo aqui não é um negócio para o mundo como um todo. Mas agora escrevo a vocês que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoa, vocês nem sequer devem comer. Pergunta para você. E aí ele continua dizendo: acaso eu deveria julgar os de fora? Vocês não devem julgar os de dentro? E ele mesmo responde aqui as duas perguntas dele. Deus
julgará os de fora. As pessoas no mundo, Deus vai cuidar disso. E aí ele põe: expulsem esse perverso do meio de vocês. Ele julgou essa pessoa ou não julgou essa pessoa? Julgou ou não julgou? Foram feitos julgamentos de ideias e de conduta, pessoal. É óbvio que foram feitos julgamentos de ideia e de conduta. É óbvio que foi feito. É óbvio que se discerniu o que é bom e o que não é bom. O que é justo e o que não é justo. O que é sadio e o que não é sadio. É óbvio que foi feito isso. Então, quando a gente fala, né, não julguem para não ser julgados, nós precisamos entender muito bem os contextos em que isso se encaixam. É óbvio que nós, como cristãos, que temos o Espírito Santo, devemos ser aptos para poder discernir. Se nós não temos condição de discernir o que é certo e o que não é certo, pessoal, o que a gente está fazendo então? O que a gente está fazendo? Se eu não consigo saber o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que não é certo, Paulo claramente aqui julgou esse irmão imoral. Estava errado, Paulo? Eu deixo essa questão com você. Deixo com você essa questão. Mas como então saber como julgar? Porque essa é a questão. Se vamos julgar no sentido de discernir o bem do mal, o certo e o errado, como então julgar? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é o que é apto para julgar, pessoal? Palavra de Deus. A palavra de Deus é apta para julgar. Eu, muitas vezes, por causa das lentes que eu uso, por causa do meu passado, por causa das minhas experiências, por causa dos meus sentimentos, por causa das minhas preferências, muitas vezes não sou apto para julgar. Mas existe algo que é apto. O que é? Palavra. A palavra é apta. E ele diz assim: os pensamentos e as intenções do coração. Isso começa a julgar os meus próprios pensamentos e intenções do meu coração. Ela começa julgando a mim. E ela julga cada indivíduo. Por isso que a palavra de Deus é tão poderosa. Porque a palavra de Deus não tem papas na língua. Eu posso ter, você pode ter. A palavra de Deus não tem. O que é certo, o que é errado. Se você se encaixa dentro disso aqui, 10. Se você não se encaixa, desculpe. Basicamente é isso que acontece com a palavra de Deus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Está falando, olha, Deus vê tudo. A palavra dele julga. Ela é apta para julgar. Ela tem condição de julgar. Deus enxerga o que está aí. O que você acha, sente, pensa, Alcides, não tem muito peso. A palavra tem. Qual deve ser a base para você alcançar a unidade? Minhas convicções pessoais? O que eu sinto ser o correto? A lógica humana? O que faz sentido para mim? Aos olhos humanos, essas coisas todas são usadas. No mundo, essas coisas todas são usadas e respeitadas. Para o cristão, no entanto, Provérbios 3, versículo 1 a 3 diz assim: meu filho, não se esqueça da minha instrução,
mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço. O negócio é sério. Amarra ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Sério negócio. Então você terá o favor e aprovação aos olhos de Deus e dos homens. E aí ele fala um negócio importantíssimo. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Minha tendência natural é me apoiar no meu próprio entendimento. Essa é minha tendência natural. Ele diz: não, isso não é o caminho. Reconheça-o, ou seja, reconheça Deus, reconheça a lei de Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Parece bem claro aqui. Eu não tenho que ficar explicando isso aqui. Nós temos o grande privilégio de ter a Bíblia. Nós temos o grande privilégio de ter as Escrituras. Nós temos o grande privilégio de ter a mensagem de Deus. Ah, mas eu não sei se é isso. Ah, então já são outros 500. Então a gente vai ter que fazer uma outra aula sobre, se isso aqui realmente é a palavra de Deus ou não. Mas, se somos cristãos, temos que aceitar que essa é a palavra de Deus, porque o próprio Jesus menciona sobre isso. Nenhuma vírgula será tirada. Ele está falando sobre o Velho Testamento. Se cumprirá tudo que foi lá. Então, o próprio Jesus assinou embaixo das Escrituras. Os ensinos dos apóstolos foram algo muito levantado e considerado para os nossos irmãos do primeiro século. E eles estão no Novo Testamento. Ou seja, nós precisamos acreditar que é isso. Agora, a coisa interessante, pessoal, quando Martinho Lutero, no início do século XVI, estava colocando lá as 95 teses contra o que estava acontecendo na igreja na época, que se tornou uma das coisas principais daquele movimento protestante, e o nome protestante vem porque eles estavam protestando contra o que estava acontecendo, uma das coisas principais era sola scriptura. O que significa isso, pessoal? Somente as Escrituras. É só isso, mais nada, mais nada. Não é o que eu sinto, não é o que eu acho, não são as tradições, não é o que faz sentido, não é o que se desenvolveu ao longo do tempo. Sola Escritura. Isso é o suficiente. Eu e você, nós somos fruto desse movimento protestante, quer nós aceitemos ou não. A gente vem disso aí. Um momento onde as pessoas falaram: não, eu não quero que tenha alguém que vá simplesmente falar que eu devo agir dessa forma. Eu quero ver o que as Escrituras estão dizendo. Eu quero ver o que está escrito ali. E é isso que a gente quer. O que as Escrituras dizem? E aí, a pergunta para cada um de nós é: eu estou voltando para o que era antes da Reforma Protestante? Ou seja, não confiando ou não usando sola Escritura? Usando outras coisas para me ajudar no meu discernimento? Ou as Escrituras são suficientes para mim? Essa é uma questão para todos nós. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Rapidamente, por 10 minutinhos, tá? Nós vamos dividir em grupos de 3. Só 3 pessoas. E aí, procura diversificar um pouquinho, tá? Não fica com o mesmo pessoal que é sempre do seu bate-papo e tal. Tenta, botar irmão, jovem, não tão jovem, tá? Mistura um pouquinho e vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Isso aí é sobre eu pessoalmente, tá? Como está meu estudo pessoal e regular das Escrituras? Meu estudo pessoal.
Tá? Eu não estou falando sobre ouvir o pastor ABCD, a aula do fulano XYZ. Eu estou falando eu, pessoalmente, nas Escrituras. Como é que está isso para mim? Número 2, com que frequência abro as Escrituras quando estou tentando definir meu ponto de vista sobre algo, ou tentando ajudar e aconselhar alguém? Então, se eu estou com um impasse na minha mente, no meu coração, o que é o certo? Com que frequência eu abro as Escrituras para estudar aquilo lá e ver o que é que aquilo, a Bíblia diz? E quando eu estou tentando ajudar alguém, né, um irmão, uma irmã, uma pessoa com quem talvez eu esteja tentando ajudar espiritualmente, com que frequência eu estou abrindo a Bíblia para ver o que a Bíblia está dizendo e não simplesmente colocando minha maneira de enxergar aquilo lá? Quando alguém vem pedir o conselho para você, como é que você age? Então, rapidamente, pessoal, 3 pessoas, vamos, por alguns minutos, conversar um pouquinho, só para a gente poder falar sobre isso. 3 pessoas, então junta aí com 3. Rapidamente. Vamos direto nas perguntas, tá bom? Vamos direto nas perguntas. Direto nas perguntas. Olha só, tem gente aqui, ó. Tem gente sobrando aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Puxa a cadeira. 3 pessoas. Vamos responder isso aqui rapidinho. Vamos responder essas 2 perguntas aqui. Focaliza nas perguntas. Depois de daqui, você pode perguntar como é que foi a semana. Agora você focaliza nas perguntas.
Mais 5 minutos, pessoal. 5 minutos. Mais 1 minuto. Pessoal, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração e nós vamos oficialmente ter terminado o culto. Você pode continuar seu bate-papo, não é nada que impeça que você continue, mas a gente vai orar para poder encerrar oficialmente aqui. Eu gostaria de pedir para o Judimar, por favor, fazer uma oração aqui para a gente. Deus eterno, Senhor, queremos orar gratos ao Senhor, agradecer o Deus bondoso que o Senhor é, agradecer pela sua palavra que é a verdade, Deus. É tão claro para nós que o Senhor, pela sua misericórdia, nos trouxe, nos deu o seu Espírito no batismo, a verdade da tua Escritura, Pai, que a gente possa alimentar esse Espírito com a sua palavra. Deus, nos ajuda a ser exemplo. Sabemos que o primeiro julgamento tem que ser a nós mesmos. Se a gente quer aplicar a lei, aplica em si, né? A regra de ouro. Mas o Senhor é um Deus amoroso, que já morreu por nós na cruz, que já pagou os nossos pecados, que precisavam ser pagos, e só pela sua graça que podemos ser parte da sua família, Pai. Que nós possamos, pelo amor uns aos outros, é um prazer estar aqui com os irmãos, sentir o afeto de cada um. Ser o exemplo para esse mundo, Pai. Levando a sua palavra e não
a nossa entendimento ou sabedoria humana, mas o que vem do seu Espírito. Que nós possamos ter essa convicção, essa fé, que o nosso amor possa atrair muitos e que muitos possam conhecer a Tua palavra. Obrigado por esse tempo aqui, por cada irmão, pela palavra que ouvimos, pelo Alcides que nos trouxe a Sua palavra, que o Senhor nos leve em segurança. Tudo isso fazemos porque Te amamos e oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pode continuar o convívio, tá bom? Mas a gente está encerrado oficialmente.